Olá pessoal, tudo bem? Eu quero fazer um comentário nesse vídeo, talvez eu faça mais de um vídeo, sobre um seminário, um simpósio que eu participei agora em novembro de 2018, em Florianópolis. Eu vou ler porque eu escrevi esse texto e ele está reproduzido nos meus canais e eu vou ler para vocês porque já foi feito por mim, né? É o simpósio de indução de resistência em plantas a patógenos e a utilização de bioestimulantes na agricultura. Foi agora em Florianópolis, no dia 12, 13 e 14 de novembro de 2018. O próximo será em Barcelona, em novembro de 2019. Antes de eu colocar as minhas impressões sobre o que eu pude perceber e aprender nesse simpósio, foi o 9º simpósio, eu quero antes fazer assim um breve relato, né, sobre como é que se caracterizou e como é que ainda se caracteriza a agricultura que nós praticamos hoje no Brasil e em boa parte do mundo. Ela foi desenvolvida no final da década de 60 e 70, que se chamou Revolução Verde, e foi baseado em 4 pilares: no uso intensivo de maquinários, em plantas mais produtivas e geneticamente modificadas, uso de fertilizantes e de que se chamou de defensivos químicos. Com esses novos métodos, houve significativa melhora na produção e em seguida com o uso de técnicas de irrigação que contribuíram para aperfeiçoar o desenvolvimento dos fertilizantes e pesticidas, beneficiaram países pobres como a Índia, que passou a exportar arroz, por exemplo. Com trigo, este país, em 1964, produzia somente 9,8 milhões de toneladas. Já 4 anos depois, por toda essa incorporação desse pacote tecnológico, em 1968 já produziu 18 milhões de toneladas. Então saiu de 9 milhões,8, 10 milhões aproximadamente, para 18 milhões em 4, 5 anos. É interessante. A busca por maior produtividade passou a balizar a agricultura. Na década de 70, na época do milagre econômico no Brasil, nosso país comprou essa ideia e implantou na sua agricultura. Com o surgimento da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, em 1973, estes conceitos e técnicas, muito importados de países onde as condições de solo e clima são muito distintas das nossas, foram amplamente difundidas em todo o país. Então nós importamos conceitos e práticas de agricultura desenvolvida em países como, por exemplo, área congelada durante 3, 4, 5 meses por ano, temperatura baixa, países que não têm o clima tropical como nós temos. As vantagens de todo esse pacote tecnológico que foi difundido, introduzido, divulgado e utilizado até hoje, nesses últimos 50, 60 anos, no Brasil, as vantagens são bastante conhecidas e divulgadas. O aumento da produção, a pesquisa, o barateamento dos alimentos. As desvantagens não são tão divulgadas. São elas: o esgotamento dos solos, a erosão, alterações no ecossistema para implantar as lavouras, a dependência do agricultor em relação ao complexo urbano industrial, as grandes companhias que produzem e comercializam sementes, fertilizantes e defensivos, e a clara priorização das estruturas fundiárias de grande porte como destino deste modelo tecnológico, aumentando o êxodo rural, descapitalizando e comprometendo o patrimônio, muitas vezes uma herança familiar que uma geração somente consegue desfrutar no setor rural. Mesmo no meio científico, muitas vozes discordantes que surgiram e profetizaram sobre os problemas vindouros, a despeito das evidências científicas, entre aspas, foram pouco consideradas, mas ajudaram a fortalecer uma nova ótica em relação às práticas na agricultura. Então, junto disso, ou logo em seguida disso, quando começou a se perceber, se constatar o grande desequilíbrio que esse pacote tecnológico, essas técnicas começavam a produzir no meio ambiente, na lavoura, no solo, tudo isso que nós citamos, essas vozes que já na época tinham levantado o seu tom
em relação ao uso indiscriminado destas tecnologias, começou a trilhar um caminho paralelo, encontrando algumas alternativas, né, que existem e que hoje elas estão aí e estão sendo trazidas por companhias, por empresas transnacionais, muitas delas brasileiras, empresas de conteúdo, empresas sérias que realmente estão se dedicando a buscar uma alternativa, uma forma diferente de se fazer agricultura, que foi o que a gente viu nesse simpósio lá.